a se associar a alguém justamente para poder criar aquela empresa? Você acha isso certo? Então, até ela mesma admite, inclusive a Unipessoal, que isso daí foi objeto de prova, entendeu? Objeto de questão em concurso, tá? Já a Sociedade de Economia Mista, ela só admite SA, perfeito? Então, gravem isso. Empresa pública, qualquer forma societária admitida em direito. A Sociedade de Economia Mista, só SA. Isso daí é a primeira diferença que você tem que ficar aqui, tá? Vou fazer uma bolinha vermelha aqui. Primeira diferença que você tem que ficar atento, que cai muito em concurso público. Vamos lá. Empresa pública, totalidade do capital público. Entendeu? O capital, ele é o quê? Vamos escrever aqui. 100% público. O capital, ele será 100% público. Ao passo que a Sociedade de Economia Mista, maioria do capital votante é público. Também é outra diferença. E aí também começa a apertar de novo. Tá bom? Isso aqui. Como assim, Geraldo? Me explica isso. Vamos lá. Só para você ter uma ideia. Deixa o titio fazer aqui no cantinho aqui que não está rabiscado para não atrapalhar lá. Tá bom? Você tem que entender o seguinte. Dentro de um capital social, eu tenho dois tipos de ações. Ações com direito a voto e ações sem direito a voto, tá? Então vamos dar um exemplo aqui, tá? Isso é exemplo, tá? Eu estou inventando aqui agora. Suponhamos que o Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista, ele tenha dos 100% do seu capital, ele seja distribuído da seguinte forma. Vamos lá. 60% do capital e 40% do capital. Foi? Vamos lá. Esse capital, ele vai ter tipo de ações preferenciais, beleza? E ações ordinárias. Beleza? Vamos embora, só para você entender. Vamos lá, direito tributário de novo. O direito tributário não, perdão, empresarial. Vamos lá. Suponhamos que você, cheio da grana, aluno, tenha 100% das ações, tenha todas as ações preferenciais. O aluno aqui, ó, tem 60%, aluno. Tenha 60% das ações preferenciais. Lembrando que as preferenciais, ele recebe primeiro, mas não vota. As ações ordinárias, vota. Tem direito a voto, tá bom? E, perdão, tem aqui, ó, o aluno tem 60% das ações preferenciais, correto? Deixa eu botar aqui, melhor dizendo aqui, ó, aluno. E tem 19% das ações ordinárias, tá bom? E a administração pública possui 0% das ações preferenciais e 21% das ações ordinárias. Quem manda nessa situação aí? Quem é que tem a maioria do capital com direito a voto? É a administração pública. Geraldo, então, peraí. Pode, numa sociedade, ela comandar tendo 21% e outra pessoa ou um conjunto de particulares terem 79%? Pode. É lógico que aqui eu dei o exemplo extremo para vocês. Mas é só para você ficar atento ao seguinte, que a administração pública numa sociedade de economia mista, ela tem que ter maioria do capital votante, maioria das ações ordinárias e não das ações preferenciais. Eu faço questão de frisar isso para você, porque tem uma porção de apostila que a gente vê na internet aí, dizendo que a sociedade de economia mista, 50% mais 1 do capital da administração tem que ser público. Errado. Pode ser que se enquadre numa possibilidade de dar certo? Pode, mas está errado. Por quê? Você tem que falar a maioria do capital com direito a voto é público. Quer ser mais técnico? Maioria das ações ordinárias públicas. Entendeu? Não pode dar mole em prova. Cada vez mais está arrochando o laço. E quanto mais informações você tiver que te distingue da maioria, você vai ter seu sucesso. Tá bom? Entendeu como funciona? Aperta o pause aí, enquanto eu bebo água, para poder copiar.
Vamos lá. O tio vai apagar aqui, tá? Vem. Então, continuando com vocês aqui. Deixa eu só reescrever aqui para ficar bonitinho isso aqui. Olha só. Vamos lá. Empresa pública, qualquer forma societária prevista em direito. Show de bola. Ó, inclusive, unipessoal. Tá bom? Já a sociedade de economia mista só admite SA. Na empresa pública, a totalidade do capital é 100% público. Já na sociedade de economia mista, o capital votante tem que ser o quê? Público. A maioria do capital votante é público. Lembrou? Vamos lá. Ainda dentro da totalidade do capital da empresa pública, pode, por exemplo, a empresa pública Correios, os Correios, se associarem à Petrobras e criar uma outra empresa pública? Pode. Pô, Geraldo, mas a Petrobras é uma sociedade de economia mista, tem capital privado. Então essa empresa pública vai ter capital privado? Não. O fato de persistir, de existir capital privado dentro de um dos integrantes do quadro societário da empresa pública não tira o seu capital de ser 100% público. Entendeu? Tu tem que anotar isso no teu caderno. O fato de, dentro de uma sociedade, de uma empresa pública, o quadro societário ter alguém que tenha resquícios de capital privado, um exemplo, uma sociedade de economia mista, não desconfigura ela como uma empresa pública. Não desconfigura ela o fato de ter o capital 100% público. Entendeu? Pergunta excelente para cair na prova. Tá? Vamos embora. Exerce atividade econômica, show de bola. Agora, outra diferença. Aqui, ó. O seu foro processual. As empresas públicas federais, foro processual, Justiça Federal. As sociedades de economia mista federais, foro processual, Justiça Estadual. Tem 3 asteriscos porque tem observação mais à frente que eu vou falar com vocês, tá bom? Que é claro, quando tiver tiver umas outras situações, a gente faz isso daí. Mas volta. Então, empresa pública federal, Justiça Federal. Sociedade de economia mista federal, Justiça Estadual. Lógico, salvo quando tiver intervenção da União, bababá, que a gente vai falar isso mais à frente, tá bom? Vamos lá. Imunidade tributária recíproca. Elas gozam daquela imunidade do artigo 150, inciso 6º? Não! A regra é que não gozem, salvo se prestarem serviço público. Se forem prestadoras de serviço público, igual a gente viu lá no artigo 150, igual eu te mostrei nos 2 julgados que eu trouxe aqui, expus aqui para você no quadro, aí sim, elas vão gozar de imunidade tributária. Fora isso, não. Entendeu? Então, a regra é que não gozem de imunidade tributária, salvo se extensíveis aos particulares ou prestadoras de serviço público. Perfeito? Foi? Então, anota essa observação aí no teu material. Não gozam de imunidade tributária, salvo ser prestadoras de serviço público ou extensíveis a particulares. Perfeito? Fechamos isso daqui? Show de bola? Vamos para as observações então. Lembrando, tá, que as outras características que você já sabe, elas são criadas mediante autorização legislativa, depende do registro dos atos constitutivos em órgão competente para adquirir a personalidade jurídica. Tudo isso a gente falou lá atrás. Agora a gente só está parando as arestas e falando especialidades de cada uma. Olha para cá. Ó, somente tem foro na Justiça Federal as causas em que as empresas públicas federais forem interessadas, exceto as de falência, acidente de trabalho e sujeita à Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho. Ou seja, então, o foro processual das empresas públicas, Justiça Federal. Show de bola. Agora, salvo quando se tratar de quê? As de falência, as de acidente do trabalho e sujeita à Justiça Eleitoral. Tá bom? Foi? Não vou me aprofundar dentro da celeuma que diz respeito às falências, que isso daí a gente fala em aula própria disso. Mais à frente. Tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, em se tratando de empresas públicas estaduais e distritais, municipais, a competência da Justiça Estadual. Isso é óbvio, tá bom? A imunidade tributária, ela somente é possível quando a empresa pública ou sociedade de economia mista preste serviço público ou extensível a particular. Se o particular fizer juiz, ela tem direito àquilo ali. Entendeu? Foi? Então vamos fazer questão a respeito disso. Vamos lá.
Ali, ó, a empresa pública criada com a finalidade de explorar atividade econômica deve ser necessariamente formada sob o regime de pessoa jurídica de direito privado. Opa, a empresa pública criada com a finalidade de explorar atividade econômica deve ser necessariamente formada sob o regime da pessoa jurídica de direito privado. Certo, certo. Empresa pública, direito privado. Acabou, não tem dúvida com relação a isso. Perfeito? Vamos lá. Próxima. As sociedades de economia mista integram a administração, estão sujeitas à supervisão de uma secretaria, que é a tal da supervisão ministerial, show de bola, e não podem gozar de benefícios fiscais que não sejam extensíveis ao setor privado. É uma afirmação correta. Por quê? Porque a exceção é quando prestem serviços públicos. E aí a gente traz a jurisprudência do tribunal. Então, elas gozam de imunidade tributária? Não, salvo as que sejam extensíveis a quem? Ao setor privado. Ponto. Extremamente correta essa questão. Beleza? Se ele botasse... Aqui, ó, se ele botasse aqui, ó, somente nesse caso, aí beleza, a gente vê que tem um erro. Aqui, certíssima afirmação. Tá bom? Próxima. A empresa pública exploradora de atividade econômica sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações tributárias. Certo? Ela vai se sujeitar a todas as obrigações tributárias? Sim. Eu não vou ter nenhum benefício trazido para as empresas públicas. É porque as pessoas acreditam que por ela ter o capital 100% público, ela vai gozar de benefícios. Não, porque já pensou, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, se ela gozar desses benefícios, vai botar as taxas todas lá embaixo e eu quebro todos os outros bancos. E não é interessante para a administração pública que isso aconteça. Entendeu? Vamos lá. Próximo. Fundação pública. A gente fechou aí a empresa pública e sociedade de economia mista e agora vamos dentro de fundação pública. Bem simples, bem direto, não tem como você errar isso em prova. Olha lá. O que é fundação pública? Você tem que pensar o seguinte, é um capital dotado de personalidade jurídica. Beleza? Grava isso na tua cabeça, olha só. Fundação pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividade que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. Quando ele fala de outras fontes, é porque eu posso ter um recurso estadual, um recurso municipal, ela pode receber doações, perfeito? Incentivos, um particular pode doar alguma coisa, perfeito? Estamos juntos? Até aqui estamos juntos? Não pode desenvolver atividade econômica, cuidado, tá? Você tem que levar em consideração que a fundação autárquica, que é a autarquia, a fundação pública de direito público, embora ela seja semelhante à autarquia, e você lembra que a autarquia lá atrás, ela pode desenvolver, de acordo com o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, que ela pode desenvolver atividade econômica, aqui já está sendo vedado, tá bom? A fundação autárquica, ainda que se pareça muito com a autarquia, nesse aspecto elas vão ser diferentes, tá bom? Preste atenção nisso daí, não dá mole, tá? Vamos lá. Vamos fazer questão, olha só. O que ele fala aqui, ó? De acordo com a jurisprudência do STF e com a interpretação doutrinária, as fundações públicas podem ser criadas com personalidade jurídica de direito público diretamente por lei específica. Certo ou errado? Certo. Por quê? Olha só, de acordo com a jurisprudência e com a interpretação da doutrina. Porque se ele perguntasse de acordo com a Constituição Federal, o artigo 37 disse que não. Mas o STF, a doutrina, diz que sim. A fundação pública ela pode ser criada com personalidade jurídica de direito público diretamente por lei específica? Sim, é a chamada fundação autárquica. Ou então a autarquia fundacional. Perfeito? Foi? É aquilo, a gente só bate em cima daquilo que de fato a banca cobra. Não adianta eu ficar divagando sobre várias outras coisas que não vai ser cobrado em concurso, tá? As fundações públicas podem ser instituídas com personalidade jurídica de direito público ou privado, certo?
A criação das de direito público depende de autorização legislativa e a criação das fundações de direito privado depende diretamente de lei específica. Olha só, ele encheu de informações corretas, mas alterou a ordem. O erro está onde aqui? Ele está dizendo que a de direito público depende de autorização. Não, a de fundação de direito privado é que depende de autorização. Entendeu? Ele inverteu e por isso ela se mostra errada. Por isso que está errada essa afirmação, tá? Houve alteração aqui. A de direito público, que é diretamente por lei específica, e a de direito privado, que é mediante a autorização. Não pode dar mole quanto a isso, tá bom? A instituição de fundação pública deve ser autorizada por lei ordinária, ao passo que a definição de sua área de atuação deve ser feita por lei complementar. E aí? Certo ou errado? Certo ou errado? Está certo, gente, está certo. Somente por lei específica poderá ser criada, lei específica ordinária, poderá ser criada a fundação pública e depende de quê? Depende de lei complementar que defina a sua área de atuação. Ó, a instituição da fundação pública deve ser autorizada por lei ordinária, ao passo que a definição de sua área de atuação deve ser feita por lei complementar. Perfeito. Estamos juntos, gente? Fechado? Então, a gente encerra essa parte de organização do Estado. Perfeito? Encerrei esse bloco com vocês. E agora a gente parte para dar um passinho à frente, para falar de responsabilidade civil do Estado, que dá início lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Tá? E o que fala o artigo 37, parágrafo 6º? Ele fala assim, ó, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros assegurado direito de regresso quanto responsável nos casos de dolo ou culpa. Geraldo, como funciona isso daí? Olha só. As pessoas jurídicas de direito público, União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e Fundação Pública de Direito Público. E as de direito privado, prestadores de serviço público, ou seja, qualquer uma outra que seja de direito privado, mas que esteja na qualidade de prestação de direito público, de serviço público. Responderão pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, qual qualidade? Na qualidade de agente público, tá? Porque se ele estiver em casa não fazendo porcaria nenhuma, não há de se falar em responsabilidade civil do Estado. Causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso, ou seja, que é a tal da ação regressiva contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O que é isso que você está vendo? Você está vendo aqui a responsabilidade civil do Estado, que ele diz exatamente aqui no artigo 37, parágrafo 6º. A moderna teoria do órgão público sustenta que as condutas praticadas por agentes públicos no exercício de suas atribuições, elas devem ser imputadas ao Estado, ou seja, que é a teoria da imputação volitiva, a teoria do órgão. Quem é que fez? É o órgão ao qual ele pertence. Não é o agente que pratica o ato, entendeu? Por exemplo, eu, servidor público, cometi algum ato na qualidade de servidor público, quem é que responde? A administração pública, o órgão ao qual eu pertenço. Entendeu o que eu estou falando? Porque não é imputado a mim, vai ser voltado contra mim em ação regressiva. Porque a responsabilidade da administração pública é objetiva, comprova-se nexo causal, ao passo que a minha é subjetiva, comprova-se dolo ou culpa. Olha só. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, você tem que saber que a responsabilidade civil da administração é objetiva e a do servidor, nessa qualidade, é subjetiva. Tá? Então, a gente bota aqui, ó, responsabilidade civil da administração pública. Vamos lá. A da administração pública, ela vai ser o quê? Objetiva. O que eu tenho que ter? Nexo causal. E do servidor público? A do servidor, ela vai ser subjetiva. Comprova-se o quê? Dolo ou culpa. Foi? Estamos juntos? Perfeito, galera? Guardem isso no seu coração. Tatua no cérebro, para nunca mais errar. Tá? Foi? Aperta o pause e copia, que eu vou apagar. Vamos lá. Continuando aqui, ó. Quando a gente fala de responsabilidade civil,
a gente tem teorias, né? E essas teorias elas foram evoluindo com o passar do tempo, a gente tem isso daí. De fato, o que você tem que saber é a responsabilidade objetiva que cai em 80% das questões, tá? A objetiva e a subjetiva. Mas algumas questões cobram isso de vocês e a gente tem que trazer para vocês, tá bom? Olha só. Teoria da irresponsabilidade, ou seja, o Estado não tinha o dever de indenizar, pois não cometia erros. O que é isso? Pensa, quando se trata Pensa na época do Império. O imperador cometia erros? Não. Por quê? Errado é quem achava que ele estava errado. Teoria da irresponsabilidade. Entendeu? The king do no wrong, né? Que você vê aí nos livros de direito. Ou seja, o rei não erra. Logo ele não tem que responsabilizar ninguém. Eu aplico essa teoria hoje? Óbvio que não, porque ela é típica de estados absolutistas. Entendeu? Teoria do risco integral. O dever de indenizar, ele cabe ao Estado, mesmo que a causa do dano seja imputada exclusivamente a quem? Ao administrado. Ou seja, se eu tenho, dentro da teoria do risco integral, me dá um exemplo geral de onde o Estado vai indenizar o particular, mesmo ele tendo cometido aquele ato. Vamos lá. Quando se tratar de acidentes nucleares, acidente com material nuclear, o Estado tem que indenizar, independente de qualquer coisa. É a teoria do risco integral. Perfeito? Foi? Vamos lá. Teoria da culpa administrativa. O que é essa teoria da culpa administrativa? É a obrigação do Estado indenizar, ela decorre da ausência objetiva do serviço público em si. Não se trata da culpa do agente público, mas culpa especial do poder público, caracterizada pela falta de serviço público. O que é isso? É quando o Estado, diante de uma omissão, ele gera um dano. Por exemplo, eu venho com meu veículo na rua, eu caio num bueiro, quebro a suspensão do carro. Posso processar a administração pública? Sim ou não? Posso. Por quê? Porque aquele buraco estava ali. Mas para processar a administração pública, eu tenho que comprovar o quê? Na culpa administrativa. Eu tenho que comprovar dolo ou culpa. De quem? Da administração pública. Ou ela teve a intenção de deixar aquele bueiro destampado, ou então ele agiu com o quê? Com culpa. O que é culpa? Negligência, imprudência ou imperícia. Então eu tenho que comprovar isso. Correto? Porque a omissão estatal me causou um dano. Então é a teoria da culpa administrativa. Beleza? Foi? Agora, eu tenho o que se aplica na regra, assim, na maioria dos casos, beleza? Que é quando o Estado, num ato praticado, gera um determinado dano. Quando eu falo que ele pratica um ato, é através dos seus agentes. Entendeu? Por exemplo, é um policial que cometeu algum erro, ou torturou uma pessoa, ou deu um tiro de uma maneira descuidada, entendeu? Ou foi um servidor do Tribunal de Justiça que, enfim, que cometeu algum erro. Vamos lá, é quando o Estado pratica um ato, beleza? Nesse caso, é a teoria do risco administrativo, que é aquela contida no artigo 37, parágrafo 6º, que eu falei para vocês. Olha lá, ó. A responsabilidade civil do Estado, por atos comissivos ou omissivos de seus agentes, é de natureza objetiva. Exige comprovação do nexo de causalidade, que eu coloquei lá atrás para vocês. Tem que ter o quê? Nexo de causalidade. Eu comprovo o nexo causal. Como assim, Geraldo? Vamos lá. Suponhamos que, Joãozinho vinha dirigindo a viatura do Estado. Joãozinho é servidor público. Ele atropela a Joana. Arrancou 2 pernas da Joana. A Joana pode processar o Joãozinho? A Joana pode processar o órgão que ele pertence? Como é que funciona? A Joana, ela processa quem? O Estado. Por quê? Para processar o Estado, ela tem que comprovar o quê? O que a gente aprendeu aqui, o nexo causal, que é a correlação entre a conduta do agente e o dano sofrido. Ele vinha dirigindo a viatura do Estado, ele me atropelou. Eu vou acionar o Estado. Mas por que eu comprovo o nexo causal? Porque trata-se de responsabilidade objetiva. E aí sim, aciona o Estado.
Até aqui estamos juntos? Mas vamos lá. O Estado vai chamar o Joãozinho para responder junto com ele? Não, negativo. O Estado suporta aquela ação. A partir do momento que o Estado foi condenado através de sentença judicial transitada em julgado, opa, ficou configurado que o Estado teve aquele prejuízo. O Estado se volta contra Joãozinho na chamada ação regressiva, ou ação de regresso. E nessa ação regressiva, o Estado tem que comprovar o que do Joãozinho? Que ele agiu com dolo ou culpa para atropelar Joana. O que é culpa? Negligência, imprudência ou imperícia. Comprovando dolo ou culpa, por quê? Porque a responsabilidade do agente, do servidor, é subjetiva. E aí sim ele se volta contra Joãozinho. Então vamos lá, revisa comigo. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, devendo comprovar o quê? Nexo de causalidade, para poder responsabilizar o Estado. Depois de sentença judicial transitada em julgado, move o Estado contra o agente que praticou aquele ato, contra o servidor, uma ação regressiva, devendo comprovar dolo ou culpa, porque trata-se de responsabilidade subjetiva. Acabou. Moleza, isso é o artigo 37, parágrafo 6º. Entendeu? Show de bola? Foi? Deixa eu apagar aqui para vocês. Vamos lá. Olha lá, ó. E aí a gente tem aqui, ó. Perfeito? Estamos juntos aqui. Show de bola. Essa parte aqui eu já absorvi lá atrás. E a gente encerra aqui mais uma aula com vocês. E a gente encerra todo o conteúdo de organização do Estado e toda a parte de responsabilidade civil do Estado. Eu agradeço mais uma vez a sua presença até o final. Eu sei que é difícil, eu sei que é duro, eu sei que é árduo esse caminho. Mas jamais desista e conte comigo. Porque nós estamos juntos. Até a posse. Obrigado mais uma vez, fique com Deus e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.